Renata Agostini vem para cá para me ajudar a entender a surpresa do presidente do Banco Central. É porque a inflação superou, inclusive, a estimativa dos economistas, né? Mas mais adiante nessa mesma fala, o Roberto Campos Neto deixa muito claro que a inflação acelerou e está mostrando muita resiliência, né, Renata? Ou seja, não tem cara de que vai ceder tão cedo. Perfeito, Dani, é isso. Surpreendeu ao Banco Central como surpreendeu a todos os economistas, né? Quando a gente trouxe aqui aquele dado da inflação de março, a maior desde antes do início do Plano Real, né? Desde 1994, o que a gente explicou? Olha, teve primeiro, esse índice, essa taxa ficou acima das projeções mais pessimistas quando a gente pegava as estimativas de mercado. Segundo, ela tinha uma característica, se combustível tinha pesado muito, de fato, né, aquele segmento ali de transportes, quando a gente olhava tudo o que aconteceu, a gente via que a inflação foi disseminada, generalizada. Quase todos os segmentos analisados pelo IBGE apresentaram alta. E Campos Neto fez referência a isso na sua fala. Ou seja, vendo, olha, a gente via que a inflação estava alta, mas teve alguns elementos ali, vestuário, consumo fora de casa, que se mostraram acima do que nós projetávamos e fez com que essa taxa viesse tão acima do que imaginávamos. Daí a surpresa. Outro elemento importante que Juliana citou, a queda no dólar mais recente, na visão de Campos Neto, ainda não teve um impacto positivo, ainda não se refletiu, gente, porque quando o dólar vai subindo, a gente sempre explica, tem peso, tem pressão inflacionária, fica mais caro importar produtos que não é só o combustível que tem esse efeito, né? Tem uma série de produtos que compõem essa cadeia da indústria, por exemplo, que fica mais caro, portanto, você tem esse efeito até nos alimentos, porque fica mais interessante exportar e aí fica mais caro também vender alimentos e commodities aqui dentro. Então, é isso que ele se referia. O efeito positivo que a gente estava projetando ainda não veio para cá. E qual é a questão, gente? O Banco Central promoveu uma alta da taxa básica de juros em um ano significativa, de 2% em março do ano passado para 11,75%, que é o que a gente tem agora. E o que Campos Neto vinha dizendo? Olha, acho que a gente está chegando ao fim. Mais uma alta agora em maio, todo mundo falando, olha, deve chegar a 12,75% e deu. Basicamente, é essa mensagem que ele vinha batendo na tecla o tempo inteiro nas suas últimas declarações. Com essa virada de chave, porque a inflação de março pegou todo mundo no contrapé, o que os analistas já diziam, analistas de mercado já diziam, olha, diminuiu a chance do plano projetado pelo Banco Central se manter, que é promover só mais uma alta na taxa Selic, e essa foi a indicação que o Campos Neto deu agora. Então, se na última ata do Copom o Banco Central fez essa indicação, estamos chegando ao fim desse ciclo de aperto monetário, deixou uma janelinha aberta de, caso haja alguma mudança, aí a gente faz uma revisão. Esse cenário agora ficou muito mais provável, é a indicação que o Campos Neto nos dá. Pelo que eu estou entendendo, o juro futuro já subiu, né? A expectativa ali na casa dos 13, né? E aí uma outra coisa que acho que vale a pena a gente falar é que em que momento essa pressão, né, a inflação, a vida real começa a corroer um pouco do capital político aí do presidente do Banco Central, né? No momento em que os servidores do Banco Central estão em greve. Então, o país está meio sem uma série de indicadores que são usados pelo mercado para poder medir a qualidade da economia do país, e esses indicadores não estão na rua porque os servidores estão em greve. Perfeito, sim, existe um momento muito difícil para o comando do Banco Central. São problemas de ordens diferentes, me parecem, mas que nesse momento estão convergindo. Então, você tem uma questão de ordem política, então um rescaldo de um problema, inclusive criado pelo executivo, né, pelo governo, ao fazer aquelas sinalizações ali meio atabalhoadas sobre a qual categoria do funcionalismo daria aumento, precipitando uma reação de outras categorias, e no caso, os servidores do Banco Central estão nesse grupo, e o presidente do Banco Central ainda sem dar um posicionamento que a categoria entendesse como satisfatório. O outro aspecto é o aspecto de conseguir fazer um planejamento para o ciclo de aperto monetário que dê conta da inflação. E aqui é sempre importante a gente fazer uma observação, Dani. Você tem nesse momento uma série de fatores lá fora, você mesma sempre lembra, né? O efeito da guerra, o efeito do aumento das commodities, que vem pressionando não só o combustível, gente,
gente, mas também o preço dos alimentos. Tudo isso torna difícil mesmo manejar e projetar a inflação. Nos Estados Unidos, eles estão com problema. É outro patamar de inflação, é outra realidade, tudo bem, mas é só para ilustrar. Os investidores, inclusive, estão hoje aqui nessa expectativa de entender como virão os dados de inflação nos Estados Unidos amanhã, já respirando a indicação que foi dada pelo Fed de que o cenário é de pressão inflacionária.